Apesar do estilo provocador, Renan afirma que fará uma campanha sem lacração e centrada em propostas, algumas delas já divulgadas por ele nas redes sociais. Na segurança pública, defende o endurecimento das leis e o encarceramento em massa. Já na economia, a aposta sobretudo recai sobre uma agenda liberal. Ele promete fazer uma nova reforma da Previdência e desindexar o BPC e as aposentadorias do salário mínimo. Também propõe reformas das leis trabalhistas e investimento em energia e infraestrutura. Algumas propostas ganharam repercussão pelo caráter disruptivo, como a proposta de desfavelização, difundir municípios e estados, caçar direitos políticos de prefeitos que não atinjam metas e transformar o Nordeste em uma Arábia Saudita por meio de zonas econômicas especiais que vão atrair data centers. O Nordeste, aliás, é peça-chave no discurso. Renan afirma que pretende falar com a região sem condescendência e mira especialmente eleitores jovens ligados ao PT. Eu vou roubar o eleitor que é filho da mulher que está no Bolsa Família e não quer permanecer no programa. A jovem que está em busca de emprego ou que enfrenta violência no dia a dia. Há pessoas no Nordeste que não querem vender o voto e estão em busca de uma alternativa. Se você está gostando do conteúdo, considere se inscrever e deixar um like. Isso me ajuda muito a manter esse trabalho. Agora, senta aí e aproveita o vídeo. Vamos lá, vamos falar de Milei brasileiro. Renan Santos. Tem uma coisa interessante aqui nessa matéria. Vocês devem ter visto. Renan Santos vira Milei brasileiro para disputar a direita com Flávia, quem chama de Judas. Assim, eu vou discordar, né, do título, como se o Renan tivesse virado algo que ele não era para disputar a eleição. Muito pelo contrário, né? O mérito dele está em ser original o tempo inteiro. Autêntico. Até demais. Desempenho eleitoral do fundador do MBL surpreendeu parte do mundo político na última pesquisa Atlas Bloomberg. Era da Bianca Gomes. Entre apoiadores, Renan Santos ganhou um apelido ambicioso, Javier Milei brasileiro. A comparação com o presidente argentino vai além do cabelo bagunçado ou dos shows de rock. Ambos são vocalistas. Assim como Milei, Renan tem um estilo intempestivo e aposta em ideias disruptivas e dá força nas redes sociais para chegar no Palácio do Planalto. O Milei fez uma campanha de sincericídio. É o que eu estou fazendo também. Ele simplesmente saiu falando o que precisava ser dito, sem filtro, sem se preocupar com as consequências. Eu só vou falar o que acredito. Eu vou falar mal do Bolsa Família no Nordeste, disse o pré-candidato em entrevista ao Estadão. Renan afirma que, no início, não levou o Milei a sério e chegou a considerá-lo louco, mas depois passou a concordar com suas ideias. Hoje reforça a semelhança e afirma que ambos são excêntricos. Sou uma pessoa muito peculiar. O Milei também é. Não gosto de boa parte das coisas que os brasileiros gostam. Não gosto da cultura brasileira de massa e falo que não gosto. As pessoas vão me eleger para ser presidente, não amigo delas. Perfeito, Renan. Isso aqui serve pros bananas. Ai, mas carisma dele, sabe? Eu acho que tinha que ser uma pessoa com carisma, sabe? Uma pessoa que eu gosto, Vai te catar se você é esse tipo de pessoa, entendeu? Você é um Nando Moura da vida. Olha a ofensa que eu estou lhe fazendo. Você é um Nando Moura. Se você acha isso, entendeu? E mais, é o que eu falo pra todo mundo. Eu não quero. Bom que eu já não sou, né? Já não falam isso. Mas eu não quero que ocorra o dia que vão falar: porra, Renato, você é muito carismático, você é muito carisma, Você tem muito carisma. Não quero ouvir isso. Não quero ouvir isso, tá? Porque eu não disputo Miss Simpatia. Não disputo o concurso de Miss Simpatia, tá bom? E mais, não ter carisma mostra ainda mais como o nosso trabalho é bom, né? Como o nosso trabalho é bom. Porra, Cadê aqui? Aí. Como o nosso conteúdo é bom, né? Porque eu falo, são milhões de seguidores nas redes sociais. Aliás, batemos os 400 mil lá no Instagram, né, rapaziada? Batemos e passamos muito, ó. Já tá com 405. Tá? Os vídeos lá estão, bombando. Tô muito feliz. Então, e batemos mais de 1,2 milhões nas redes sociais. Tá? Tudo isso sem carisma. Imagina se tivesse. Ou seja, tamo indo bem. E o Renan tem que continuar assim, e é isso mesmo. Não gostou? Vota em quem você acha carismático. Aí você vota no Lula. O Lula é carismático. O Lula é realmente carismático. Vamos lá. Na semana passada, o desempenho eleitoral de Renan, que é um dos fundadores do MBL, surpreendeu parte do mundo político. Mesmo sem nunca ter disputado uma eleição, ele chegou a 4,6% de intenções na pesquisa Atlas Bloomberg, empatado tecnicamente com os governadores Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior, que desistiu de disputar.
Entre os jovens de 16 a 24 anos, Renan chega a 24,7%. E entre os homens, 7,7%. E aí essa foto que inclusive a gente fez lá no... Foto Cauê Del Valle / Missão. Que é a foto que a gente fez lá, né? O Cauê fez, mas foi lá na sala do congresso do MBL Piracicaba, tá? O congresso que a gente fez lá, que aliás estava lotado, foi muito legal. E tá lá, ó, junto com a Valete, que teve a capa de Javier Milei. O que a candidatura de Renan mostra é a capacidade de se comunicar principalmente com homens jovens. Ele dialoga com uma parcela do eleitorado que está começando a se interessar por política, muitas vezes votando pela primeira vez, e faz isso por meio das redes sociais e de um discurso crítico ao sistema político, algo característico dessa fatia do eleitorado, afirma Yuri Sanches, head de análise política da Atlas. Pô, que legal. Por trás dos números de Renan, há uma estratégia digital bem sucedida. Levantamento da AP Exata Inteligência de Dados mostra que, há meses, Renan se mantém entre os pré-candidatos mais citados nas redes sociais, atrás apenas de Lula, do senador Flávio Bolsonaro, que lidera as pesquisas presidenciais. Isso também é fruto do trabalho de vocês, da militância do Movimento Brasileiro. Uma salva de palmas. E aí, ó, esse gráfico eu achei bastante interessante, ó, que é dessa AP Exata, que olha só, rapaziada, isso aqui é desde o dia 28 de fevereiro, né? Dia 28 de fevereiro vai até o 28 de março, tá? Então vamos lá, ó, vamos lá. A gente vai ver, sei lá, o Eduardo Leite. O Eduardo Leite, ninguém nunca falou dele, e aí ele teve um pico de pessoas falando dele no dia 12 de março. Sabe-se lá por quê. Ele teve um dia que ele foi muito falado. E aí ele voltou à completa irrelevância. Aí mais um pouquinho falou um pouquinho dele aqui. E é isso, esse é o Eduardo Leite, tá? E aí o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado, ninguém falou dele em momento nenhum. Ninguém dá a mínima pra ele. Esses são os candidatos do PSD, do gênio. Do gênio. Kassab é um gênio. Nossa, é um gênio, né? Eu tenho que escutar esse tipo de coisa, né? Esses aqui são os candidatos dele, tá, rapaziada? Esse aqui é o desempenho, o quanto eles estão sendo falados. Romeu Zema, meu, partido novo, meu. Governador reeleito, alta aprovação, olha aí, ó. Ninguém dá mínima pra ele. Ninguém dá mínima. Agora, Renan Santos, do Partido Missão. Vamos ver a curva aqui do Renan Santos, olha, já começa aqui, já em terceiro. Aí, pô, sempre à frente, né, dos outros, tal. Obteve um pico no dia 23 de março, vencendo tanto Flávio quanto Lula. E depois continua em alta. E ó, aparentemente, ó, subindo aqui, ó. Já tem uma setinha aqui subindo, tá, rapaziada? Subindo. Tá? Os governadores estão para trás. No universo de... Olha essa daqui, que frase interessantíssima, tá? Do senhor Sérgio De Nicoli, que é CEO da AP Exata. No universo de pré-campanha, o Renan tem gabaritado. Ele já consegue aparecer nos debates das redes muito mais do que nos ambientes offline, da política institucional e da mídia. Ele chama a atenção de um público que já acompanhava o MBL e, a partir disso, passa a despertar o interesse de outras pessoas, à medida que também começa a pontuar nas pesquisas. De Nicoli vê semelhanças entre o caminho de Renan e o de Bolsonaro em 2018, mas ressalta que, naquela eleição, Bolsonaro cunhou uma direita que ainda não existia. Hoje acrescenta o cenário diferente. Há um movimento já estabelecido contra as lideranças em disputa, o que torna o caminho mais complexo. Bolsonaro se estabeleceu inicialmente por meio das redes sociais e quando a campanha começou já tinha um aparelhamento, uma estrutura de debate que se alimentava das informações que ele disponibilizava. Isso foi agregado à sua imagem e acabou para alavancá-lo. O candidato rejeita papel de linha auxiliar de Flávio. Era só o que me faltava, né? A semelhança com Bolsonaro também está no discurso. Assim como o ex-capitão, Renan se coloca como candidato antissistema. A diferença é que ele se provou, né, o Bolsonaro ser do sistema. Aliás, sempre foi, enganou alguns, e chegou lá e ele disse, eu sou do centrão. Seguindo. Porém, apesar de estar no mesmo campo político da família Bolsonaro, o dirigente da missão
rejeita fazer papel de linha auxiliar de Flávio na campanha presidencial e se apresenta como uma opção mais à direita. Ao longo da conversa, o fundador do MBL direcionou críticas contundentes ao senador, em alguns momentos mais intensas do que as dirigidas ao próprio Lula, sinalizando que não pretende levantar a bandeira branca na disputa eleitoral. O PT é como o capeta, é nosso inimigo natural. O Flávio é o Judas, inimigo interno. O bolsonarismo é o traidor da causa que se aproveita disso para levar as moedas de prata. O Judas e o capeta precisam ser detonados, disse Renan. Será que vão dizer aqui que o Renan falou em detonar o Flávio, né? Para matar o Flávio, detonar ele com uma bomba, né? Vai ter alguns idiotas aí que podem ir por essa linha. Aí ele continua. Disse Renan, que já afirmou mais de uma vez querer prender o senador. Diferente do Zema, que quer serviço do Flávio, eu vou atacar o Flávio todas as vezes que for necessário. Na avaliação de Renan, embora Flávio figure como principal adversário de Lula nas pesquisas, não há apoio convicto ao seu nome, razão pela qual, na visão dele, o senador tem procurado se descolar do bolsonarismo e se apresentar como mais moderado do que o pai. O monitor de narrativas nas redes sociais da Pesata reflete esse movimento. Nele, Renan aparece hoje mais à direita do que Flávio Bolsonaro, cenário que, segundo Denicoli, pode prejudicar o senador no primeiro turno. E aí aqui tem um monitor de narrativas nas redes. Que o Renan Santos aqui está à direita, em preto, liderando aqui à direita, né? O Romeu Zema teve um pequeno levante aqui. O Eduardo Leite, não sei por que estava sendo falado na direita, mas já voltou para o centro. Quem mais tem aqui? O Eduardo Leite, o Caiado, ninguém liga. O Lula na esquerda. E é isso. O Renan atrai uma direita mais liberal e com posições mais rígidas do que o bolsonarismo se tornou. Bolsonaro era disruptivo e antissistema. Flávio tenta recuar para o centro, porque entende que o pai perdeu a eleição após não convencer os moderados e principalmente as mulheres. O Renan não está preocupado com isso, não pisa em ovos e adota posições mais ideológicas do que as do Flávio. Isso encanta quem está desiludido com essa postura mais de centro do bolsonarismo, além do público antissistema, em especial os jovens. Faz sentido a leitura. Polêmico, ele diz que fará campanha sem lacração. Renan vai disputar a presidência pela Missão, partido que ajudou a fundar em novembro do ano passado e que hoje ele preside. Questionado sobre as suas referências, evita nomes da política. Eu sempre me pergunto o que o Ayrton Senna faria e o que o Bob Dylan faria. São as minhas duas referências. Entre os presidentes brasileiros, abre uma exceção para Fernando Henrique Cardoso. Do restante, afirma que desde a Constituição só teve retardado na presidência. E é verdade. Né? O Fernando Henrique foi o único sujeito que era um intelectual, etc. Enfim, não há a menor condição de ter alguém com este perfil. Alguém com esse perfil. De resto, realmente só retardados mesmo. Alguns idiotas vão dizer, puta, e o FHC, meu? Como assim? Significa que o FHC foi um magnânimo presidente? Óbvio que não. Significa que ele, diferente dos outros, era um sujeito letrado. É isso que foi dito aqui, né? Renan tem percorrido o país na pré-campanha, visitando especialmente cidades do Nordeste. Em uma das viagens, esteve em Caetés, em Pernambuco, onde Lula viveu. Lá o pré-candidato jogou sal grosso na antiga casa onde morou o presidente, dizendo querer impedir que outro Lula surja no Brasil. Apesar do estilo provocador, Renan afirma que fará uma campanha sem lacração e centrada em propostas, algumas delas já divulgadas por ele nas redes sociais. Na segurança pública, defende o endurecimento das leis e o encarceramento em massa. Já na economia, a aposta sobretudo recai sobre uma agenda liberal. Ele promete fazer uma nova reforma da Previdência e desindexar o BPC e as aposentadorias do salário mínimo. Também propõe reformas das leis trabalhistas e investimento em energia e infraestrutura. Algumas propostas ganharam repercussão pelo caráter disruptivo, como a proposta de desfavelização, difundir municípios e estados, caçar direitos políticos de prefeitos que não atinjam metas e transformar o Nordeste em uma Arábia Saudita por meio de zonas econômicas especiais que vão atrair data centers. O Nordeste, aliás, é peça-chave no discurso. Renan afirma que pretende falar com a região sem condescendência e mira especialmente eleitores jovens ligados ao PT.
Eu vou roubar o eleitor que é filho da mulher que está no Bolsa Família e não quer permanecer no programa. A jovem que está em busca de emprego ou que enfrenta violência no dia a dia. Há pessoas no Nordeste que não querem vender o voto e estão em busca de uma alternativa. Nas redes sociais, a estratégia para dialogar com os eleitores do Nordeste tem sido abordar a realidade de pequenas cidades. Em um dos vídeos, que já são 1 milhão de visualizações, Renan conta a história de Presidente Vargas, município de quase cerca de 10 mil habitantes no interior do Maranhão, que, segundo ele, não deveria existir. Eu gravei lá em Taubal, né? Tudo faz parte dessas propostas, né? Na gravação, o pré-candidato denuncia uma disputa familiar pelo poder local. Supostos esquemas de favorecimento. Subiu. Supostos esquemas de favorecimento e condições precárias de saneamento básico. Ao final, propõe a extinção da prefeitura e a fusão do município com outros da região. Desafios para crescer também são muitos. Head de análise política da Atlas, Yuri Sanches, avalia que o espaço de crescimento de Renan é desafiador, assim como para outros nomes da terceira via. No caso dele, ainda um desafio adicional, a falta de experiência no executivo. É uma campanha que depende bastante de comunicação digital para se tornar conhecida, e nesse processo de ganhar visibilidade, controlar a rejeição. Ao criticar ambos os lados da polarização de forma veemente, Renan acaba limitando seu crescimento junto a uma parcela considerável do eleitorado, explica o especialista. Sanches afirma que Javier Milei entrou no debate como um candidato antissistema em um cenário onde não havia essa oferta para o eleitorado. No Brasil, esse discurso foi cooptado pelo bolsonarismo, pelo menos desde 2018. É um espaço que foi preenchido. Isso reduz muito o espaço de um candidato novo que tem alguma similaridade com algumas das propostas que o bolsonarismo traz. Se você chegou até aqui, muito obrigado. E não esquece de se inscrever e deixar o like. Não custa nada para você e custa tudo para mim. Até o próximo vídeo. Tchau!